Paz, amor e música, tudo bem com você, meu amigo, minha amiga? Eu me chamo Marco Chiorato, sou um pesquisador da espiritualidade e hoje eu estou aqui no canal da Temesp e também em outros canais do YouTube. Esse podcast está sendo postado para a gente falar um pouco sobre espiritualidade. Será que os espíritos podem matar? Esse vai ser o tema do nosso bate-papo de hoje. Mas antes, deixa eu me apresentar corretamente para que você entenda, né, o porquê que eu cumprimentei você dessa forma. Eu sempre cumprimento as pessoas desejando 3 coisas que para mim são fundamentais na minha vida: amor, né? Paz, em primeiro lugar, amor e música. Música boa, música de qualidade. Bom, eu sou Marco Chiorato, eu sou músico e sou também um pesquisador da espiritualidade, por isso eu cumprimento a todos dessa forma. E iniciei as minhas pesquisas, né, em relação à espiritualidade logo muito criança, muito pequenininho. Eu, com 4 anos de idade, me mudei para uma casa, né? Meus pais se mudaram e eu consequentemente fui junto para uma casa onde funcionava, antes de eu morar lá, funcionava um centro, né? Um espaço onde se fazia trabalhos espirituais, e a casa era toda decorada dessa forma, tinha até alguns santuários, tudo. E eu, desde pequeno, sempre me interessei por essas coisas. E todo mundo dizia que aquela casa tinha espíritos, que fenômenos estranhos aconteciam. E eu pude presenciar alguns deles, não só eu, como meu pai, minha mãe, alguns parentes próximos, vizinhos, pessoas conhecidas do bairro puderam presenciar algumas coisas que aconteciam naquela casa. Então meu interesse começou a se despertar desde muito criancinha. E mais alguns anos para frente eu fui tendo algumas experiências também com o que nós chamamos de ufologia hoje, né? E daí em diante a minha vida não parou mais, né? Em relação a essas coisas. Já na idade adulta, já com esposa, com filhos, com a responsabilidade de uma casa, eu tive um problema muito sério de saúde, e esse problema me fez mergulhar de uma forma que eu nunca tinha mergulhado antes na espiritualidade. E aí acabei me tornando realmente um pesquisador, porque caiu no meu colo as pesquisas de transcomunicação instrumental. Eu tive um contato espontâneo, uma voz entrou e se comunicou comigo no meu computador enquanto eu estava gravando os meus solos de violão. Eu tinha acabado de sair desse problema de saúde. Isso é uma história longa, eu conto às vezes em programas de rádio, em vídeos, enfim. E hoje eu não vou entrar muito aqui. Eu tinha acabado de sair de um problema de saúde e estava retomando os meus ensaios. Uma voz se comunicou comigo, foi aí que eu conheci a transcomunicação instrumental. E aí estava decretado que a minha vida seria realmente uma vida de pesquisador da espiritualidade. E desde então eu tenho conhecido essas coisas. Fui pesquisar casas mal assombradas, a começar pela minha própria casa, né? Onde eu morava desde pequenininho. Fui pesquisar tudo que vocês imaginam aí que o pessoal fala, isso é espírito, isso é aquilo, né? E posso de verdade responder essa pergunta hoje para todos que me ouvem com bastante segurança e bastante conforto de acreditar que não vou errar. Será que os espíritos podem matar? Sim, podem matar, sim. Aí você vai me falar, mas Marco, peraí, o espírito não consegue manipular a matéria, ele não consegue interagir aqui com a matéria. Como é que ele vai apertar o meu pescoço? Como é que ele vai puxar o gatilho? Como é que ele vai pegar uma faca? Como que ele vai fazer isso? Bom, em primeiro lugar, nós estamos redondamente enganados quando achamos que um espírito não pode tocar as coisas. Tem até aquele filme, o Ghost, Do Outro Lado da Vida, com aquele ator que eu gosto muito, já faleceu. É o Patrick Swayze, me desculpe a pronúncia se estiver errada aí, aquela atriz, a Demi Moore. Pra quem não assistiu, vale a pena, é um filme antigo, a garotada mais nova aí talvez não conheça. Além da música daquele filme ser realmente muito linda, aquele filme é um filme muito bonito e mostra muito da realidade. Os roteiristas ali não brincaram em serviço, não. Eles escreveram realmente
fizeram um roteiro, fizeram um filme que reflete bem a realidade. Outro filme também, já saindo um pouco do assunto aqui, mas vou deixar de dica para vocês procurarem, O Sexto Sentido, com o Bruce Willis, se não me engano também. Também é um filme que mostra muito da realidade, viu? Às vezes Hollywood passa muitas mensagens pra gente. Mas voltando aqui pro nosso tema, nesse filme, o Ghost, o ator, né? Acho que era Sam, né? Sam, não lembro o nome do personagem. Enfim, o Patrick, ele precisava treinar ali para poder movimentar as coisas. Aí ele encontra um outro espírito que ensina ele a dar um toquinho assim com o dedo na tampinha de garrafa. É uma cena que, se não me engano, eles estão no metrô. Enfim, assiste o filme lá depois, se você não assistiu, que você vai entender. Então se engana quem pensa que os espíritos não podem manipular a matéria. Eles podem sim manipular a matéria. Só que não é como no filme, não é como foi mostrado no filme. Eu vou falar um palavrão aqui, tá? Eu vou falar um palavrão porque... por dois motivos. Uma, que o palavrão ele expressa às vezes exatamente o que a gente quer dizer, e outra que eu quero chocar você, eu quero passar uma imagem legal aí pra você falar, pô, esse espiritualista ele é descolado, ele fala palavrão, ele conversa de uma forma clara, porque eu gostaria que você prestasse bastante atenção nos vídeos, nos podcasts, no conteúdo que eu vou começar a postar aqui, tanto no canal da Temesp quanto em outros canais. E de verdade eu quero tentar agradar você, eu quero tentar conquistar você. Mas Marco, falando palavrão? Sim, porque a gente fala, a maioria das pessoas falam um puta que eu pariu de vez em quando, né? Então eu vou falar um palavrão aqui pra gente continuar no assunto, tá bom? Ó lá, fui sincero com você, hein? Valorize isso. Não é igual o filme mostra, não é dois espíritos bunda suja. É isso que eu queria falar. Algumas pessoas mais antigas da minha família usavam essa expressão, esse bunda suja, né? Pra brincar, claro. A gente tem que saber diferenciar o que é uma ofensa e o que é uma brincadeira. Hoje em dia não pode nem brincar mais, caramba, que nem diz o Fábio Júnior. Então não é qualquer espíritozinho bunda suja sem vergonha que vai conseguir manipular a matéria. Então já pode se acalmar aí, meu amigo, minha amiga, porque muitos dos espíritos que ficam rondando por aqui são bunda suja no bom sentido. Tô falando assim, mas a gente tem que falar até com certo respeito que a maioria dos espíritos que estão aqui na crosta terrestre, eles estão sofrendo muito. São seres, são consciências que precisam de ajuda. Eles não têm condições de se ajudar. Estão presos, por isso que eu citei o filme O Sexto Sentido. Às vezes o espírito não tem nem a consciência de que morreu. Aí você vai falar pra mim, Marco, pelo amor de Deus, Marco, como é que o espírito não sabe que morreu? Meu amigo, minha amiga, tem maridos, presta atenção nisso, hein? Tem maridos que não sabem que a esposa tá passando por um problema. Ele sabe todos os gols que o Neymar fez, ele assiste os gols do Fantástico, ele sabe quantos campeonatos o time dele jogou, mas ele não enxerga, ele não vê, ele nega que a esposa às vezes está num quadro depressivo, que o filho tá na droga, e vice-versa também. Tantas mulheres que ficam lá, Vitor Fasano, qual os homens bonitos que a mulherada gosta? Janequine, né? Fica lá sonhando com a novela e esquece às vezes que o marido tá passando por um problema. O cara fica olhando as paniquetes, as bundas na televisão e não olha pra esposa, uma esposa dedicada, uma esposa que deu a vida ali pro casamento, pra construir aquela casa, e o cara tá olhando a bunda da outra na televisão. A gente nega as coisas que estão na nossa cara. Que dirá quando a gente perde a interação com o mundo físico? Você já imaginou? Você trabalha que nem um louco, você quer comprar casa, quer comprar carro, aí você vira um escravo do dinheiro. Para completar, a gente vive num país sem cultura, um país que olha as músicas que estão fazendo sucesso aí, olha as novelas, ó a porcariada toda. A gente vive nesse turbilhão. Tem pessoas que você pergunta que cor que é o céu, a pessoa tem que olhar para cima para poder responder que é azul, de tanta coisa na cabeça que ela tem. Ela se vê sem o corpo físico, sem poder interagir com tudo que era dela, tudo que ela teve que ralar para trabalhar. Você acha que essa pessoa vai se dar conta que morreu? Ou é muito mais fácil ligar a chavinha da negação? Então tá cheio de espíritos por aí que não tem a clara noção de que faleceu. Então não é qualquer espírito que vai mover as coisas, que vai pegar uma faca e te matar, que vai fazer nada, que vai fazer alguma coisa desse sentido. Então, os espíritos podem mover as coisas? Podem, mas aí a gente entra em um outro papo. Aí são espíritos que eu chamo
eu chamo de espertinhos, porque tem uma diferença entre o espírito sábio e os espertinhos, né? Os nossos políticos aí, né? Eu tô falando do mundo físico, né? Os nossos políticos aí, eles acham que são sábios, mas na verdade são espertinhos. Então é só para você ter uma ideia do que significa espertinho, né? É o cara que tem um conhecimento ali das coisas, mas ele usa para o mal, ele não tem o despertar ainda. Então quando o espírito ele é espertinho, ele consegue mover as coisas assim. Mas existem leis, existem uma série de barreiras que eles não podem ultrapassar. Então não é assim, o espírito não vai pegar na tua goela e te esmagar e te enforcar aí. Não é assim. Em alguns casos extremamente raros, quando há um karma propício, uma situação, uma série de complexidades, isso pode vir a acontecer, mas não é assim. Geralmente esses fenômenos que acontecem dentro da casa, a tesoura voar, a televisão ligar sozinha, essas bagunças que acontecem aí, o pessoal me relata muito isso porque às vezes as pessoas me conhecem pelas pesquisas em transcomunicação instrumental, então me chega cada narrativa. Uns dias atrás uma senhora me mandou uma carta praticamente, né, por e-mail, me dizendo que o DVD dela começou a dar problema, a televisão começou a ligar sozinha e voou o CD que estava dentro, né, o CD de DVD, voou, pegou na cabeça da filha dela, contou uma história que fica até difícil da gente acreditar, mas eu acredito sim. Nesses casos, o que está acontecendo ali é um fenômeno que a parapsicologia explica. E parapsicologia não é apenas Padre Quevedo. As pessoas têm falou de parapsicologia, o pessoal pensa que está falando do Padre Quevedo. Não, o Padre Quevedo é um parapsicólogo, mas ele não é a parapsicologia. Eu respeito muito o trabalho dele, ele tem ótimos livros, mas discordo de muita coisa que ele diz. Mas isso aí são fenômenos explicados pela telergia. A gente podia falar 10 horas aqui, mas não é o foco disso. Isso aí é matéria primária para qualquer pesquisador. Se você perguntar para qualquer pesquisador o que significa essas coisas, esses fenômenos, ele vai te falar, não, olha, isso aí não é espírito não. Sabe, poltergeist, a casa pegar fogo. Então isso aí a gente já sabe, a gente até descarta a possibilidade de espíritos, a gente já conhece, né? Tinha até um filme também, olha, falando de filme aqui, com aquele ator que fez o De Volta para o Futuro, como é que é o nome dele? Ai, meu Deus, me fugiu aqui que fazia o McFly lá, como é que era o nome dele? Enfim, não vou lembrar. Um ator que eu gosto muito também, ele fazia um filme assim também, que ele era pesquisador, ele ia na casa, assim, só que ele era meio rolão, né? Eu não vou lembrar o nome do filme, enfim. Parar de falar de filme. Então o que acontece? Então, Marco, peraí, se os espíritos, você disse que os espíritos podem matar, só que não é todos que conseguem mover a matéria. Como é que ele vai me matar? Como é que eu posso ser morto por um espírito? Aí é que a gente começa a entrar no papo propriamente dito. Sabe como é que o espírito pode te matar? Pela influência. Assim como seu amigo, sua amiga, uma pessoa próxima, uma situação, né? Alguma coisa que exerça poder sobre a sua mente pode te matar pela influência. Um espírito pode te matar pelo alcoolismo, pode te matar te influenciando a acelerar essa moto aí que tá todo mundo falando pra você parar de ficar se arriscando, mas você continua. O espírito pode te matar dentro do carro, tá todo mundo falando pra você, olha, não fica se arriscando, não faz essa manobra, mas você quer tirar um peguinha, né? E sim, nós podemos morrer antes da hora, sim, esse é outro tema que mais pra frente a gente vai entrar. Nós temos o nosso livre-arbítrio, nós escolhemos, isso é uma coisa que esse papo chama-se corrente de acontecimentos, é um negócio que envolve até física quântica, isso é um negócio que se um dia nós tivermos um campo propício para se falar disso, eu pessoalmente quero muito falar. E não é um conhecimento do Marco, eu sou um bunda suja, eu também tive que ralar muito para entender isso. Eu não criei isso, eu simplesmente descobri, eu simplesmente enxerguei, cheguei até aí. E tá aberto para todo mundo, não é um conhecimento do Marco. Então, o espírito ele pode te matar pela influência. Você quer ver? Eu fiz um vídeo uma vez, mandei até pro canal do Temesp, mas eu vou falar aqui de novo para você, para você saber se você tem condições ou não de ser mal influenciado aí, se você pode ou não ser mal influenciado por um espírito. Eu vou falar de novo aqui porque pode ser que as pessoas não tenham visto tal, pode ser que o canal onde esse podcast esteja sendo transmitido não tenha esse vídeo, então eu vou explicar aqui de novo. Uma coisa que eu chamei de Big Brother espiritual.
É. Imagine que a sua vida é um Big Brother. Imagine que toda a sua vida está sendo mostrada para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Tinha até aquela música, né, do Capital Inicial, né? O que você faz quando ninguém te vê fazendo, ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver. Música legal. 4 vezes você, né? Se não me engano o nome da música. E então, como que você se sentiria? Qual que seria o seu sentimento se sua vida agora fosse mostrada para todo mundo? Presta atenção nesse sentimento. Se você tiver um sentimento muito negativo, muito desconfortável, muito complicado, um sentimento que te deixe mal, sabe? Olha, cuidado, porque você tá deixando muitas portas abertas para você ser mal influenciado. Porque na nossa vida, primeiro, se você tem vergonha, se você sentiu muita vergonha, ai meu Deus, não, as pessoas não podem ver o que está acontecendo na minha vida. Se alguém souber disso, eu morro, tal. Olha, se você tá com uma vida assim, então é sinal de que você está com uma grande chance aí de ser acompanhado por más companhias. Porque uma vida privada eu também tenho. Eu tenho coisas na minha vida particulares que eu não quero que nem minha esposa saiba, nem os meus filhos, que são muito íntimas. Né? São coisas que são minhas, mas não são segredos. Não são coisas que vão destruir a minha vida se alguém souber. Claro, posso às vezes até entrar numa depressão. Já pensou alguém me ver cagando? Nossa, o espiritualista falou cagando. Você não tem que ficar horrorizado com palavrão, você tem que ficar horrorizado com outras coisas. Mas eu não gostaria que as pessoas me vissem. Passei fome quando criança, sabe? Uma série de abusos, apanhei. Tem coisas que eu não gostaria, que nem eu quero falar para as pessoas, porque são coisas muito íntimas, traumas, coisas boas também, momentos íntimos da minha vida, que eu não quero que as pessoas saibam. Isso é um direito meu, mas daí isso não é um segredo. Isso não é uma coisa que se amanhã ou depois fosse transmitido, iria acabar com a minha vida, ia me fazer querer pular da ponte, ia querer me fazer fugir da polícia. Nada disso. Você tá entendendo? Então você tem que prestar atenção nisso, meu amigo, minha amiga. Como que tá a tua vida? Se a sua vida fosse exposta para todo mundo, qual seria o seu sentimento? Se você ficou muito com medo aí, com muita vergonha, muito receoso, receosa, você vai ter que dar uma mudada na tua vida, porque senão sim, você pode acabar puxando para o teu lado, né, acompanhantes que não são muito legais. É difícil de um espírito matar uma pessoa pela influência. Geralmente ele começa a querer te levar para o mau caminho, né? Um espírito que fuma, um espírito que bebe, um espírito que quer correr de carro. Ou você acha que os espíritos são seres, eles são humanos? Sabe, um cara que tá tirando pega aí e tal, todo irresponsável, ele dirige, ele bate o carro, ele morre, ele vai ficar aqui, ele vai continuar gostando de velocidade, ele vai querer ficar perto de outros bobão igual a ele que entra dentro do carro e quer acelerar, botando a vida dos outros em risco. O cara que usa droga, a mesma coisa, ele morre, ele vai querer continuar usando droga, ele vai colar perto das pessoas que estão usando droga. A pessoa que é irresponsável com a sexualidade, ela morre, acontece alguma coisa com ela, ela vai colar nos motéis aí, nos lugares onde tem sexo. Ó, motel, gente, esse é um outro papo, viu? Se você é casado, casada, tem uma relação estável, respeita seu esposo, tem uma vida legal, você ainda tem uma proteção. Mas essas pessoas que... Eu sou músico, hein? Eu sei o que eu tô falando, eu vejo isso acontecendo. Essas pessoas que vão pra balada e pra transar com um, com o outro, vai pra cá, vai pra lá, vocês estão sendo assistidos por uma plateia que vocês não têm nem ideia, tá? Esse é outro papo que mais pra frente a gente vai falar. Então, você vai se afinizar com o que você faz. Então, se você tem um sentimento, nossa, ai, minha vida se fosse mostrada para as pessoas, nossa, se alguém descobrisse aquilo ou aquilo lá ou aquela outra coisa ali, então quer dizer, você está atraindo alguma coisa que é do mesmo nível aí disso aí que você esconde, disso aí que você não quer que ninguém saiba, você está entendendo? Então você tem que ficar esperto em relação a isso. Você criou, você que tem que descriar. Não adianta pedir pro São Languinho, falar que vai dar 3 pulinhos, fazer promessa, subir escada de joelho, não adianta nada. Você vai ter que desfazer isso aí da tua vida. Porque senão, você pode acabar arrumando uma companhia que vai cada vez mais te puxar pro buraco. Imagina, 2 viciados ao invés de 1. 2 malucos ao invés de 1. 2 inconsequentes, 2 irresponsáveis. Então, dependendo do problema que você já tem em você,
cola um espírito com o mesmo problema, aquilo se potencializa. É o que lamentavelmente acontece em porta de boteco. Eu tenho pessoas com problemas com álcool na minha família, eu também tenho bastante autoridade para falar isso para você, meu amigo, minha amiga, e eu posso garantir para você que eu sei o que eu tô falando. Eu já fiz inclusive experimentos, tá, em porta de boteco. Se você vê as consciências que estão ali, meu amigo, você não coloca uma gota de cachaça mais na tua boca, entendeu? Pelo menos não ali. Não é errado você tomar sua cervejinha de vez em quando, desde que você saiba beber. Eu vou até mudar aqui, por um minuto só, eu vou mudar o tema do bate-papo e vou te fazer uma pergunta. Aliás, vou te falar uma coisa, você pode beber se você quiser, mas eu vou te fazer uma pergunta. Você é macho? Você é mulher para falar eu vou beber hoje e amanhã eu não vou? Se você disser que é macho, se você disser que é mulher, não, sim, eu consigo, então beba. Agora, se você tem dúvidas, não põe essa merda na tua boca que você vai se viciar, tá bom? Pra tudo é assim. É uma correlação de forças. Você tem força para brincar com isso? Se você tem, brinca. Se não tem, não brinca. É simples assim, tá bom? Uma outra hora a gente fala sobre alcoolismo. Então, em porta de boteco, o que você acha que tem? Tem o alcoólatra físico, encarnado, que tá ali, e mais um monte desencarnado. Então, por ele bebia uma pinga. Só que como tem 3 espíritos do lado dele, ele vai beber 3. Você tá entendendo, meu amigo, minha amiga? Isso é uma influência. E dependendo da influência, se ela for muito forte, pode levar à morte, sim. Você quer ver casos que geralmente levam à morte? Inconsequência, irresponsabilidade e droga. Geralmente leva à morte. Às vezes a irresponsabilidade leva até mais do que a droga. A irresponsabilidade nesse sentido que eu tô falando, de o cara pegar o carro, pegar a moto, sair empinando, sabe? Então pode sim levar à morte. Então a resposta para a pergunta de hoje é sim, os espíritos podem sim matar pela influência. Nós temos o poder de influenciar o outro. Você quer ver como nós somos influenciáveis? Tem até um pessoal que fala, não pode criticar essas músicas de funk, esses sertanejos aí, que você tá falando mal da cultura. Olha, a gente pode criticar sim, porque quando você tem uma música de um artista, sabe, que tá recebendo um dinheiro grande, que tá aparecendo aí, invadindo as nossas casas através da televisão para falar que ele trepa com todo mundo, ele bebe mesmo, ele não tá nem aí. Opa, peraí, então a gente tem que ter o direito de falar, meu amigo, muda um pouquinho aí o teu tom, porque você tá entrando dentro da minha casa sem eu pedir para você, né? Olha a responsabilidade que você tem, porque nós somos sim influenciáveis. Coloca uma música triste aí, termina com o namorado, com a namorada e coloca uma música triste para ver se você não vai ser influenciado. Fica 1 hora ouvindo música violenta, assistindo filme violento. Olha, vê quando o Datena fala na televisão, o pedófilo, o ladrão, matou, estuprou, roubou. Você não fica revoltado, revoltada? Você não sente às vezes vontade de fazer justiça pelas próprias mãos? Então eu tenho uma coisa para te falar, pega o papel e caneta e anota. O ser humano influencia o ser humano e o espírito também é um ser humano. Só que não tá mais com a roupa física. Então nós somos sim influenciáveis. Tudo influencia. Quando você vai numa loja, você vê uma camiseta vermelha, você fala, ai que linda. Aí a vendedora vem com uma azul, você fala, poxa, mas a azul é bonita também. Pronto, você já foi influenciado. Você já fica na dúvida. Você já forma ali 2 correntes de acontecimento. Então o ser humano, sim, o ser humano influencia o ser humano. Nós temos que aprender a se contrapor ao mal, a dizer não, a exercer o nosso direito de defesa, exercer a nossa liberdade e o nosso direito de construir a nossa própria vida, o nosso livre-arbítrio e formar pra gente a nossa vida, construir a nossa vida da melhor maneira possível. Você não é obrigada, minha amiga, meu amigo, a andar com ninguém, a conversar com ninguém. Nós somos obrigados a respeitar todos. Temos que respeitar, mas você não é obrigado a andar com ninguém. Você sabia que você pode excluir pessoas da sua vida? Pois é, né? É difícil um espiritualista falar isso, né? Porque isso não vende, né? Infelizmente, não vende livro, né? E tá cheio de malandro aí infiltrado na espiritualidade. Se tem muita gente séria, tá? Vamos deixar aqui, vamos levantar a bandeira aqui, levantar o dedo e falar, opa, peraí, tem muita gente séria. Mas tá cheio de malandro aí dizendo que é espiritualista só pra vender as coisas pra você. Então fique esperta com isso também, tá? Então, você pode sim excluir pessoas, você tem todo o direito de falar, eu não vou andar mais com essa pessoa não é uma boa companhia pra mim, ela tá no estado, eu amo esse espírito, eu espero que Deus o ajude, sabe, mas eu não vou ficar perto.
Você pode fazer isso com lugares, com situações, com tudo. Você tem o direito de construir a sua vida. Se afastar não é negar ajuda. Às vezes é a melhor coisa que você faz para uma pessoa, para uma situação. Tem um xingamento que não é um xingamento. Quando alguém te falar isso, agradeça. Que é, vá procurar a tua turma. Isso aí é um puta de um conselho, não é xingamento não. Uma vez me falaram isso, eu gostei. Falei, pois é isso mesmo que eu vou fazer, procurar a minha turma. Porque na minha turma injustiça não acontece. E na minha turma putaria não acontece. E na minha turma não tem problema não. Minha turma é legal. Minha turma é uma turma que quer evoluir. Então eu digo pra você, meu amigo, minha amiga, você quer se isentar, você quer não cair nas garras da influência dos maus espíritos, então vá procurar a tua turma. Vai procurar uma turma legal, larga essa turma aí que tá te fazendo ficar nessa sintonia e vá procurar a tua turma. Lugares, situações, coisas, hábitos, como o espiritismo diz, né? Não sou espírita, mas tenho um profundo respeito pela corrente kardecista, né? Pelos espíritas. Eles dizem transformar vícios em virtudes. Faça isso na sua vida que você vai se livrar por completo da influência de qualquer espírito. Então, meus amigos, sim, os espíritos podem matar, tem que ficar muito esperto quando isso está relacionado a droga, a irresponsabilidade. E às vezes pior do que matar também, viu? Vou falar uma coisa para vocês. Pra gente terminar aqui, eu quero deixar uma reflexão com vocês que é muito profunda, que foi me passada por alguns amigos espirituais. E eu confesso que quando eles me passaram isso, a forma que isso veio na minha vida, eu quase pirei. Eu quase pirei quando eu comecei a refletir nisso que eu vou falar para vocês. É muito forte, mas eu vou dizer aqui. Vocês sabem qual que é, mas tem que refletir nisso para poder sentir esse impacto. Você tem que se permitir. Vocês sabem qual é a pior cadeia do mundo? Vocês sabem, meus amigos, qual é a pior cadeia do mundo? Vocês podem ir lá para Alcatraz, não tem aquelas prisões lá que mostram nos filmes Alcatraz, tudo. Dessas prisões terrestres aqui, você pode até fugir, você dá um jeito, você consegue um habeas corpus, né? Como é que chama? Habeas corpus, não sei falar. Você consegue um livramento, aí você foge, sei lá. Mas qual é a prisão que você não pode fugir? Você sabe? Você mesmo. Você mesmo. Tem pessoas que se colocam, que fazem tantas coisas, se condenam de tantas formas, se cercam de tanta maldade, de tanta coisa ruim, que elas ficam presas nelas mesmas. E enquanto estão vivas, presas no próprio corpo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a influência. A nossa mente é um cavalo, a gente tem que saber direcionar ele para onde a gente quer chegar. Né? A gente não pode deixar a nossa mente correr solta nas irresponsabilidades, nos vícios, nos prazeres. A gente tem que tomar as rédeas e falar, opa, peraí, caramba, é por aqui, não é por ali não. Porque senão, meu amigo, minha amiga, a gente corre um sério risco de entrar numa sintonia ruim, e quando a gente entra na sintonia ruim, acabou. Aí você vai atrair coisas desse tipo, depois fica mais difícil para resolver. E o contrário também funciona. Se você entra em sintonias boas, o que você vai ter perto de você? Espíritos afins. Aí você vai ter espíritos sábios e não espertinhos. Você tá entendendo, meu amigo, minha amiga? Esse é um papo longo, né? A gente fica... É complicado, né? Hoje em dia na internet as pessoas elas não têm muita paciência para ouvir. Eu teria muito prazer em gravar aí um áudio de 4 horas. Eu acho que seria tão proveitoso. A gente tem a tecnologia hoje nas nossas mãos, mas não tem público. As pessoas não querem mais saber, né? O tempo tá tão corrido. Essa é uma outra coisa que você tem que se permitir, viu, meu amigo, minha amiga? Você tem que se permitir ter tempo para as coisas, para você se informar. Tem hora para tudo na vida, hora para brincar, hora para namorar, hora para ser um pouco irresponsável, para relaxar um pouco a vida, né? Para curtir um pouco, hora para tomar cervejinha, mas tem hora para o estudo, tem hora para falar coisa séria, tem hora para agir de forma madura. Isso a gente também tem que entender na nossa vida. Mas acho que por alto assim já deu para você entender, né? Que os espíritos sim podem matar e às vezes pior. Eu acabei não falando, né? Às vezes pior, eles podem te deixar com sequelas em vida. Eu ia falar, acabei não falando, ainda bem que eu lembrei. Eles podem te deixar com sequelas.
E você tem que carregar essas sequelas pro resto da tua vida física aqui. E às vezes, não muito. Eu tô rindo pra não chorar, porque olha, não é muito difícil de acontecer isso não. Isso acontece com frequência e às vezes até depois que você morre. Minha mãe, deixa eu contar. Eu vou estender um pouquinho mais o áudio, porque, opa, peraí, isso aqui é interessante. Vocês não estão falando com bunda tão suja assim não, tá? Minha bunda é suja. Mas não é tanta. Eu tenho autoridade para falar e vocês vão entender o porquê. A minha mãe, minha mamãezinha, ela morreu. Sabe como é que a minha mãe morreu? Ela foi amputando. Amputou um pedacinho do pé, depois outro pedacinho, a perna. Vocês sabiam que depois que ela amputou assim quase perto do joelho, né? Ficou só aquele cotoquinho assim para baixo do joelho. Desculpa, até dei uma emocionada aqui. Mas vocês sabiam que ela continuou sentindo a perna muito tempo depois que ela perdeu? Ela falava, eu tô com coceira, eu tô sentindo a minha unha. Ela cortava uma unha, ela queria cortar a outra, porque ela sentia a unha, e ela já não tinha pé faz tempo. Ela ainda sentia. Meu amigo, se você coloca muita coisa ruim em você, você vai continuar sentindo isso anos e anos e anos e anos e anos depois que você perder teu corpo físico. Isso não é brincadeira. Caramba, espiritualidade não é brincadeira, as pessoas precisam acordar. A gente pode tudo, mas nem tudo nos convém. Eu vou repetir, nós podemos tudo, mas nem tudo nos convém. Então, meu amigo, minha amiga, eu gostaria de sinceramente pedir para você que você refletisse nesse áudio. Isso aqui é um podcast, se você tiver como baixar aí, baixa. Se você puder ouvir mais vezes, procurar informação a respeito disso. Espiritualidade não é brincadeira e hoje nós temos as informações. A gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado com as influências que chegam perto da gente. Porque, olha, eu vou falar, tem muita gente que morre, na verdade eu não sei qual que é pior. Eu não sei qual que é pior, você morrer ou você ficar preso, né, a uma sequela muito grave. Eu queria até poder falar aqui das sequelas, o que, porquê, e sabe, a gente entrar no assunto, mas como eu falei, hoje é difícil, a gente faz um áudio muito longo, as pessoas não querem ouvir. Então, se vocês gostaram desse formato em podcast, se vocês querem ouvir isso, se vocês estão a fim realmente de conhecer mais sobre espiritualidade, o meu ponto de vista, né? Porque vocês têm que também batalhar para buscar a verdade de vocês, vocês têm que tentar derrubar o que eu tô falando, provar que o que eu tô falando é mentira, como diria o Antônio Carvalho, né? Conversinha ao pé do ouvido, prova que o que eu tô falando é mentira e construa a sua verdade. Então, se você quer continuar ouvindo esse bate-papo, comenta, pelo amor de Deus, dá um like aí, não sei se você tá ouvindo no site, comenta, fala, ó, eu gostei do que esse rapaz falou, pede pra ele gravar mais aí, entendeu? Pra gente saber se a gente, vocês estão entendendo, meu amigo, a gente tem que fazer isso, tem que se contrapor ao mal, porque se a gente deixar, daqui a pouco não tem mais nada. Daqui a pouco a inconsciência, a irresponsabilidade, a putaria, a sacanagem tomou conta de tudo. A gente tem que usar essas ferramentas enquanto ainda a gente as tem. Então, se você gostou, comenta aí que eu vou voltar com o maior prazer para conversar com você. Tá bom, meu amigo, minha amiga? Para você, meu muito obrigado por ter ficado até aqui. Beijão no seu coração e paz, amor e música boa, pelo amor de Deus.